Vamos começar mais uma aula de história. Professora Taliane. Continuaremos falando sobre a Idade Média e a crise do sistema feudal. Trabalharemos a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas, as cruzadas e o ressurgimento das cidades e das primeiras corporações de ofício. Vamos mergulhar nessa história. Aqui tem as habilidades que serão trabalhadas com vocês, por exemplo, a expropriação e apropriação dos meios de produção, compreender os conflitos sociais dentro do processo histórico e a formação, de toda a organização social no fim da Idade Média. Começaremos agora com a peste negra, peste dos ratos ou peste bubônica, como vocês queiram chamar. Essa epidemia que matou quase 1/3 da população europeia na época da Idade Média. Nós temos aqui uma representação dos funerais, porque todo dia tinham muitas mortes, muitas mortes pela peste negra, até compreender de onde veio, como aquela epidemia estava se alastrando. Vamos então aqui falar sobre ela, sobre a peste negra, a peste dos ratos ou peste bubônica. Veja só como eram os efeitos. Uma vez que os navios finalmente atracaram, um observador teria imediatamente visto que todos os homens a bordo estavam mortos ou morrendo. Eles pareciam fantasmas, com tumores e pústulas negros pelo corpo e estranhos inchaços negros do tamanho de maçãs sob os braços, no pescoço e nas virilhas, escoando pus e sangue. Ou seja, as bolhas que surgiam por todo o corpo da peste negra, que na verdade foi se descobrindo que era a pulga do rato que transmitia essa doença e que teria vindo por meio do comércio no Mediterrâneo, pelos navios vindos da Ásia também, menor, pelos comerciantes, ou seja, a doença foi tomando toda a Europa e a Ásia também. Aqui eu tenho uma representação, veja como ficavam os corpos das pessoas. Então não tinha na Idade Média saneamento básico, não tinha higiene, a higiene era muito precária. E aí até se entender que eram os ratos e a sua pulga que transmitia a doença e que era isso que tinha que ser combatido, muita gente morreu, 1/3 da população, pela epidemia da peste negra. Outro fato para a crise do feudalismo, além da peste, foi a guerra. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, durou 116 anos. Foi um conflito entre franceses e ingleses, no qual os franceses saíram vitoriosos, mas nos deixou um legado para a formação dos estados nacionais, o fortalecimento das monarquias, dos reis, com esse conflito. Então, nós temos aqui, cada nação montou seus exércitos, desenvolveu táticas de guerra, e esse foi o legado deixado pela Guerra dos 100 Anos, que tem a figura também de Joana d'Arc, uma mulher que sofreu com a Santa Inquisição, foi queimada viva, porque ela dizia ouvir vozes, e essas vozes seriam de Deus para ela, mas ela também guerreou na Guerra dos 100 Anos, do lado dos franceses, que saíram vitoriosos. As cruzadas marcaram também a Idade Média. Cruzadas vem de cruz, que é o símbolo principal da Igreja Católica. Muitos nobres tentando anexar novas terras, novos territórios. Eles difundiam o cristianismo e lutavam, os cavaleiros nobres nessas cruzadas. A intenção das cruzadas era chegar a Jerusalém, a chamada Terra Santa. Então eles migraram da Europa em rumo ao Oriente Médio para chegar
a Jerusalém. Tem que lembrar que Jerusalém é o berço de 3 religiões monoteístas do mundo, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. E as cruzadas também nos deixaram um legado. Apesar de não terem atingido seus objetivos, as cruzadas tiveram consequências marcantes na sociedade feudal europeia. Elas contribuíram, por exemplo, para intensificar as atividades comerciais na Europa. Então, o comércio, principalmente do que nós iremos chamar de especiarias, como pimenta do reino, noz moscada, canela, cravo, porque naquela época esses condimentos, esses temperos faziam com que os alimentos durassem mais tempo, já que não existia refrigeração, né? Hoje a gente bota tudo o quê? Numa geladeira, né? Para durar mais. Naquela época tudo tinha que ser seco, o peixe tinha que ser seco, a carne tinha que ser seca para poder durar mais tempo. Além disso, a navegação no mar Mediterrâneo, que era controlada pelos árabes, passou a ser realizada por mercadores europeus. E os nobres, né, eles irão desestruturar aí essa questão do sistema feudal, porque não existiam mais o que os servos estavam migrando para as cidades, para os burgos. O comércio vai fazer com que os burgos ganhem força. E aí nós temos a questão da fome, dos miseráveis, que eu comentei no vídeo anterior, e a chamada revolta camponesa, que são os jaquirês, os camponeses, os antigos servos, os antigos vassalos, que irão migrar, fugindo da fome, da estiagem, das más colheitas, e irão para os burgos. Os burgos são as cidades. E os burgueses são os comerciantes das cidades. Então, a revolta camponesa nada mais é do que o marco para o fim do sistema de vassalo suzerano, o fim do pacto de fidelidade e o ressurgimento das cidades dos burgos, principalmente com o comércio e as feiras. Aqui eu trouxe, inclusive, um trecho para a gente ler. A Carta de Franquia. A Carta de Franquia era um documento que garantia a autonomia das cidades em relação aos senhores feudais. Esse documento podia ser adquirido por meio da compra, mas em muitos casos era conquistado por meio de lutas armadas. Ou seja, burgo é a cidade. E os burgos eles vão crescer devido ao comércio. Inicialmente, os burgueses ocupavam uma posição social intermediária, eles não tinham poder político, os nobres continuavam sendo privilegiados, não pagavam impostos, e os burgueses tinham que pagar impostos e sustentar essa nobreza e sustentar a monarquia, os reis, que são aqueles cargos, duques, condes, marqueses. Vamos ver essa estrutura aqui, essa imagem é muito interessante. Nasce com o crescimento das cidades, né, o ressurgimento dos burgos. Nós temos aí a profissão, por exemplo, dos banqueiros. Por que banqueiros? Porque no banco de feira eles tinham que trocar moedas e converter essas moedas de diversos lugares diferentes para que tivesse o mesmo valor. Então começava ali o câmbio, né? O mercador, que é aquele comerciante, viajante, ele chegava com moedas de outra nação, de outra localidade. E aí o banqueiro é que fazia essa convergência aí, fazia essa troca pelos valores. E começou a surgir juros e essa nova profissão, empréstimos. As corporações de ofício. Se as pessoas agora não são mais camponeses, são poucos, continua existindo a atividade da agricultura, lógico, todo mundo precisa, né, do alimento, continua existindo o pastoreio, continua, mas nas cidades o que predomina são os ofícios artesanais. E aí cada sapateiro, marceneiro, ou seja, as profissões, ferreiros, tecelões, essas profissões vão fazer com que surjam oficinas, as pequenas fábricas, só que eram fábricas
manuais, artesanais. Ou seja, era uma manufatura, não tinha máquinas ainda, não tinha motor ainda. E aí surgem as chamadas corporações de ofícios desses cidadãos livres. Esses cidadãos livres eram os profissionais de ferreiros, pintores, tecelões, carpinteiros, que viviam nas cidades, produziam para que os comerciantes depois fossem para as feiras vender. Eram pequenas fábricas. Agora eu quero que vocês leiam esse texto e respondam essa questão a seguir e comparem coisas que nós já tínhamos da Idade Média e que nós herdamos. Vou citar algumas aqui. Vamos pegar a caneta. Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Roupa de baixo, veste calças compridas, com fivela, camisa. Temos aqui também objetos da Idade Média. Vamos lá, botões das roupas. Vamos ver mais aqui, na aparência, que a gente usa, espelho, que nós temos nas casas, janelas de vidro. E aqui, continuando o mesmo texto. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o quê? Relógio de parede, na parede da sala. Então, tudo isso aqui já era usado na Idade Média. E aí vocês irão responder essas 3 questões. Então, essa é a atividade para que vocês desenvolvam o que compreenderam do conteúdo também. Façam pesquisas, busquem o conhecimento e qualquer dúvida procurem o plantão pedagógico. Até a próxima.